lutar e permanecer vivo. E a única razão de continuar é não ter medo da derrota. A compra de uma causa, o propósito de uma vida. Não desistir é questão de honra. A missão? Continuar vivo lutando por justiça. Sintoresp, Justiça e Trabalho para Todos. Voltamos com o programa Fórum Legal. Hoje nosso tema é o Espaço da Cidadania, que trabalha em prol da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E nosso convidado é o senhor Carlos Clemente, coordenador do projeto do Espaço da Cidadania. Seu Clemente, no bloco anterior falamos um pouquinho do dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E houve também um manifesto. Conta um pouquinho para a gente do que se trata esse manifesto, como que foi feito. Com certeza. Comemorar Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência já é comum no Brasil já há muitos anos, né? Mas sempre olhando assim, os direitos gerais e acessibilidade das pessoas. Mas aqui em São Paulo, né, houve uma união de esforços muito grande para fazer uma comemoração, mas focando o direito ao trabalho, né, porque há um entendimento comum das várias organizações que estavam trabalhando nessa discussão, de que garantir direito ao trabalho das pessoas é uma maneira da gente resgatar a cidadania delas. Tá? Então, e foi observado, olha, em relação ao cumprimento da lei de cotas, então nós temos uma lei que tem multa, uma lei desde 1991. Hoje, quem não contrata uma pessoa com deficiência, o valor de uma multa vai variar em números redondos de R$ 1.410 a R$ 141.000. Né? Então tem uma lei que pode ser aplicada. Hoje tem o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que podem fazer ações importantes, em alguns estados estão fazendo ações importantes, fiscalizando o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho. Quer dizer, nós temos uma lei, então, que não é história da carochinha, ela existe, ela está ali, ela tem que ser cumprida. E, então, elegemos no dia 21, o debate em cima dessa questão, mas todos os participantes estavam observando nas reuniões preparatórias, sendo 4 encontros preparatórios para aquela ação, estavam observando que havia problema aqui no judiciário. Tá? Então, assim, fizemos um encontro preparatório no DIESE. O DIESE traz pesquisas nacionais sobre inclusão que estão nas convenções coletivas de trabalho. Um segundo encontro preparatório fizemos numa grande instituição que trabalha com inclusão de jovens aprendizes e jovens no mercado de trabalho, e o jovem com deficiência poderia estar trabalhando. Num terceiro encontro preparatório, fizemos dentro do próprio Ministério do Trabalho. Né? E o 4º encontro preparatório no Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Todos esses encontros, então, começou-se a apontar problemas na justiça e resolvemos, então, colocar no documento um alerta à sociedade, né, de que o judiciário, né, ele, de fato, compreende o seu papel, porque nós temos hoje a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, assinado pelo Brasil, nós temos direitos consagrados, nós temos, então, a lei de cotas. Então, o judiciário, ele não pode se comportar, né, então é clara a mensagem do manifesto, né, e o manifesto foi contra condutas de juízes também, condutas de desembargadores aqui em São Paulo, que permite que alguns processos que prejudicam o acesso das pessoas com deficiência caminhem em segredo de justiça, decidem em processos, por exemplo, que pessoa cega não consegue trabalhar em teleatendimento, tá? Desembargador de São Paulo. E nós temos no Paraná o primeiro juiz cego brasileiro, que é desembargador, né, decidem em processos, por exemplo, que no cômputo das cotas, né, que a lei brasileira fala, as cotas a gente junta o número de empregados de qualquer empresa para definir o tamanho da... Mas em segredo de justiça? 2 processos, pelo menos, nós já localizamos nessa movimentação que caminharam em segredo de justiça e contra 2 bancos.
Tá? Parece que teve esse do TST, essa decisão do TST recentemente. No começo de outubro, começou a ser veiculado um acórdão do Tribunal Superior do Trabalho restabelecendo um direito, quer dizer, que estava na lei, que é o quê? Qual o cálculo das cotas? Cálculo das cotas assim, se uma empresa tem várias unidades espalhadas no Brasil, para calcular quantas pessoas têm que ser contratadas, soma-se o número de empregados e a partir daí define-se qual é a cota que é correspondente para ela. Se a empresa tem até 200 empregados, no total é 2%. Se tem até 500 empregados, é 3%. Mas isso para cada estabelecimento? Não, na somatória. Na somatória nacional do que tem no país. Se a empresa tem mais de 1.000 funcionários, como os bancos, né, a cota é 5%. Agora, um processo que agora recente, que o Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu, vamos dizer assim, a lei, esse processo caminhou em segredo de justiça desde o começo dos anos 2000. Está 7 anos tramitando, primeiro foi garantido o segredo de justiça na Vara do Trabalho e depois na decisão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Foi restabelecido agora. Só que caminhou em segredo de justiça e a decisão de primeira instância e do tribunal, da turma do tribunal, foi o cômputo das cotas apenas nas agências do banco onde tivesse mais a partir de 100 funcionários. Gente, a gente vai em banco, vai em caixa eletrônico, né? vai em unidade de banco. Que banco que hoje tem 100 funcionários numa agência? Ele tem na somatória, são grandes conglomerados brasileiros. Tá? Então, coisas dessa natureza foram sendo descobertos nesse processo e entrou-se, então, no manifesto, um alerta à sociedade. Porque nós imaginamos, né, não sei, foi uma coincidência, mas não tinha nenhum juiz ou desembargador no movimento com a gente no dia 21, apesar de serem convidados. Né? Estavam praticamente todos os atores sociais do debate aqui em São Paulo, mas a justiça não se fez presente. Mas então foi feito um manifesto, entregue nas ruas, entregue dentro do auditório, entregue na Praça do Patriarca. As pessoas que participaram, as entidades que participaram ali, espalharam em seus sites. Nós acreditamos que a essa altura o Conselho Nacional de Justiça já tem a parte das informações que saíram daquela movimentação. Sr. Clemente, vamos unir forças porque a aplicação do judiciário ele tem que ser fiel à legislação. Uma legislação de qual ano? 1991. Já era para estarmos pensando em reter esses profissionais no mercado de trabalho. Retenção. E não ainda pensar em cumprir ou não uma lei de cotas. Não, com certeza. É lamentável. Há muitos casos legais. A gente, vamos dizer, eu particularmente conheço muitos casos legais de inclusão, fantásticos. As empresas têm orgulho da inclusão. Sim. Agora, a justiça tem um papel fundamental, porque no Brasil tem 17 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalhar. E lei de cotas só cabe 890 mil pessoas. Se nem ela for cumprida, o que vai ser então dessas pessoas? Fica complicado. Sr. Clemente, fala pra gente qual o e-mail do Espaço Cidadania, site, para as pessoas entrarem em contato. Ok. O e-mail é ecidadania@ecidadania.org.br e o site é www.ecidadania.org.br. Sr. Clemente, obrigada pela presença no programa. Eu que agradeço essa oportunidade. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema foi Espaço da Cidadania e sua colaboração com o cumprimento da Lei de Cotas. Ficou alguma dúvida? Mande para o nosso e-mail programa.forumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br. E na próxima semana, um tema especial para você. Não percam. Obrigada pela sua companhia e até lá.